Vamos lá? A gente hoje vai abordar as relações humanas de uma forma um pouco diferente. Então, se você já teve aula comigo, você viu a abordagem dos relacionamentos humanos visto pelo ponto de vista jurídico, ou seja, visto através da norma, né? Vistos como algo, como uma fonte, que no caso é o direito, que vai estar regulamentando necessariamente como que se faz as relações humanas. E aí, uma das coisas que o direito mostrou é que existe uma preocupação direta sobre a garantia da cultura. E hoje, então, a gente vai ver as relações humanas no ponto de vista da cultura e entender o porquê que é tão importante, na verdade, essa defesa da cultura e a defesa de acesso à cultura, certo? Então, vamos elencar alguns pontos aqui. Antes de mais nada, vamos entender o que é essa cultura, o que a gente tem como cultura e as manifestações, as formas culturais que nós temos. A cultura não vai carregar consigo, então, os elementos que nós temos sobre as formas de vida e de relacionamento de um povo com o outro ou do seu próprio povo entre si. Então, assim, quando a gente consegue fazer uma análise direta de como que é as amostras culturais de um povo, a gente tem quase que necessariamente um entendimento até mesmo científico de como que esse povo vai se comunicar e o que esse povo deixa de legado. Então, por exemplo, quando a gente estuda aquela época que popularmente vamos falar que era dos homens das cavernas, uma das coisas que nós olhamos são as pinturas que eram deixadas nas paredes das cavernas. Ou seja, através daquelas pinturas chega-se a uma determinada conclusão. Então, por exemplo, quando você vê uma pintura ali de um homem com uma lança na mão e essa lança está sendo direcionado a algum animal, entende-se que era tido como uma forma de sobrevivência a caça, certo? Porque a gente não vai ter, na verdade, dentro das nossas amostras culturais, dentro daquilo que a gente deixa para os demais, algo que a gente não pratica ou que não acreditamos, certo? É claro que também é necessário entender que a gente tem as abstrações, né? A gente tem as lendas, a gente tem os mitos, e entender que geralmente quando nós não conseguimos colocar dentro de uma métrica a nossa sociedade, que a gente vai partir então para a abstração, certo? Então, e a cultura ela vai ser uma parte fundamental para isso. Ela é a forma que eu vou conseguir trabalhar, como que eu vou dizer assim, de uma maneira mais livre as interpretações de um povo. A gente vai pegar uma das formas de cultura que é a música, certo? Ou seja, por que eu estou falando de uma das formas? A gente precisa sim entender um pouco dessa questão de fazer o que a gente chama de um recorte, é algo que vem da sociologia, na verdade. A gente tem um recorte, na verdade, e esse recorte é de um determinado tempo e de um determinado espaço. Ou seja, eu vou falar um pouco, de repente, como que se dava a cultura europeia através da música. Então, eu preciso entender, opa, se eu estou pensando na cultura europeia, eu estou já recortando uma parte do nosso mapa e eu vou recortar também um determinado tempo. É claro, nesse momento a gente não vai estar falando necessariamente da cultura europeia, vamos estar falando de Brasil, vamos estar falando como que a gente consegue contar um pouco, resgatar um pouco da história através das manifestações, no caso, musicais. E aí, então, daqui a gente parte para um diálogo para entender como que esse resgate faz importante para a nossa sociedade, se faz importante para o direito. Bom, primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é que, ao entender esse resgate histórico através da música, através dessa manifestação cultural que é a música, a gente consegue entender então qual eram as preocupações que você tinha de uma época ou de outra. Então, por exemplo, você olha ali década de 60, década de 70, aquilo que a gente tem como a música caipira, e aqui a gente tem é necessário fazer uma pequena pontuação, tá? A gente chama de música caipira hoje em dia a música sertaneja antiga, que é para dar uma diferenciada, na verdade, essa música sertaneja atual que tem como sertanejo universitário, né? Então, se você pegar na música caipira, você vai perceber das composições que ele tinha,
uma certa preocupação do homem do campo com a lavoura, por exemplo, de essa lavoura não ser colhida, não ter uma boa colheita por causa de geada, uma boa colheita por conta de excesso de chuva ou excesso de sol. De sal não, de sol, né? Aí você tem, por exemplo, alguns anos depois, os anos de chumbo no Brasil, não necessariamente até depois, mas ao mesmo tempo, você tem um pessoal ali preocupado com os conceitos políticos. Ou seja, você tem na música, na verdade, relatos e canções que são canções que vão ser de protesto contra algo ou contra alguém que não era muito bem quisto, na verdade, por aquele que está escrevendo. E aí você tem assim uma leva, na verdade, de compositores, de artistas que vão estar fazendo essas canções de protesto. Você pega mais um pouco, começa a surgir então nesse mundo, esse Brasil pós período de exceção, né, pós ditadura, você tem um outro período ali que você tem compositores já começando a voltar a pensar numa ideia mais romântica, mas não era aquele romantismo quase que infantil assim da década de 60, você tem uma ideia de romance até um pouco mais libertário, e a gente chega, por exemplo, nos hits atuais, que nós temos a preocupação, na verdade, com a satisfação pessoal, a satisfação do eu. Então, quando a gente tem essa satisfação pessoal, essa satisfação do eu, o que nós temos, na verdade? Você tem a música falando sobre os carros do ano, você tem músicas falando sobre relacionamentos amorosos, você tem essa música que ela já não é mais necessariamente aquele relacionamento amoroso como no passado, que o sertanejo caipira falava, o sertanejo raiz, né? A música caipira falava do amor que foi desfeito e existia aquela saudade. Você tem na música atual aquela ideia que esse amor não deu certo, vamos partir para outra coisa e tal. Ou seja, são formas, na verdade, de conduta que ela é expressada necessariamente num quesito cultural, e ela como que eu vou dizer assim, um relato, na verdade, de como que nós seguimos nesse momento, como que a gente está aqui, e aí a gente tem mais uma série de pontuações para estar fazendo sobre isso. E aí, por fim, a gente precisa entender então que não é necessariamente o tempo que vai determinar qual que é a música, qual que é a forma de expressão musical que está sendo colocada. Na verdade, existe também a lógica do espaço. O Brasil é um país continental, né? E a gente pode notar então que em várias partes do país nós temos culturas que são completamente diferentes. E aí vamos pegar, por exemplo, um instrumento qualquer aí, pegar o acordeon, por exemplo. O acordeon, quando a gente trabalha o instrumento, também conhecido popularmente como sanfona, você trabalha ele na parte mais voltada do sul do país. Existe ali uma cultura que a gente fala de sul, mas não abrange necessariamente ainda o Paraná. Você pega Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles têm uma cultura que é muito próxima àquela cultura que vai se pegar ali também o Uruguai, vai pegar um pouco da Argentina, pega Paraguai, que é aquela cultura de pecuária, aquela cultura de churrasco, e a gente tem então uma forma de tocar, que é aquela forma meio que a gente vai dizer que é uma forma gauchesca, né? Então você tem uma forma de pensar as maneiras de tocar. Esse mesmo instrumento, esse mesmo acordeão, quando você trabalha ele no Nordeste, por exemplo, ele vai refletir sonoramente, ele vai refletir umas outras possibilidades sonoras. Vai ficar mais bonitinho colocar assim, né? Então, por quê? Porque ali você tem uma outra forma de expressão para ser colocada. Isso acontece com alguns outros instrumentos também. A viola caipira, por exemplo. Se você trabalha a viola caipira na cultura de São Paulo, que a gente aqui no Paraná acaba bebendo um pouco também dessa cultura, você tem uma forma de tocar, aquela forma mais voltada para o sertanejo, e aí você pega de novo ali no Nordeste, você também tem uma ideia sertaneja ali, mas a ideia da viola caipira ali, ela tá no repente.
Ou seja, se a gente for analisar, não precisa nem ser necessariamente uma questão de letra. Eu não estou pensando aqui no que está sendo falado com a palavra, neste momento que eu estou falando aqui. Eu estou pensando na diferença de sons de instrumentos. Então, o mesmo instrumento, quando eu toco em um ou outro lugar, outro canto do país, não eu tocando, mas o que eu quero dizer assim, quando você pega as músicas gravadas de um canto ou outro do país, você consegue já de imediato perceber uma diferença. Essa diferença ela se dá no tipo de como você toca, o tipo de som que vai sair, as maneiras técnicas, e essa sonoridade ela já vai necessariamente te jogar para uma determinada linha de pensar, uma linha de pensamento, ou seja, você consegue identificar necessariamente como que está sendo dado as questões ligadas à cultura local, que são as formas de vida locais, e ela está ali configurada e mostrada através da arte, através da música. Resumindo então, quando eu consigo ouvir uma música, quando eu consigo pensar sobre uma música, eu necessariamente estou trabalhando questões regionais, as questões regionais também ligadas a uma questão de tempo histórico. Então, em um determinado tempo você tinha uma preocupação com algo, em outro tempo você tem uma preocupação com uma outra questão. Você consegue ligar também questões de etnias, questões de raça, questões de gênero, tudo colocado a partir do que você vê cantado, certo? E tocado, é claro, logo mais que mais.